Quando a gente não ora, nós estamos deixando na mesa uma oportunidade tremenda de conhecer a Deus de maneira mais íntima e de obter respostas para aquilo que a gente necessita. Aprenda a pedir a Deus, peça a Deus, porque Ele é teu Pai. Se Deus é teu Pai, você tem liberdade para pedir. A única coisa que você não pode ter é acreditar que Ele não vai te responder, porque a promessa aqui é clara, é certa. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abre-se-lhes-á. Vai lá e pede, meu irmão. Você é filho. Chega na presença dele e fala: Pai, eu quero isso, eu estou precisando disso. E saiba de uma coisa, Deus, Ele sempre suplanta as nossas expectativas, porque a Bíblia diz que Ele faz muito além do que pedimos e pensamos. Nós estamos pregando numa nova série, essa é a segunda mensagem, cujo tema é as armas da nossa guerra. E na mensagem de hoje é a guerra contra Satanás. Ai, está amarrado. Olha, queridos, eu queria, antes de iniciar a mensagem propriamente falando, dizer que em toda batalha, uma das maiores necessidades é conhecer o seu inimigo. Quem ele é, quais as suas estratégias, como ele age, para que a gente possa estar pronto para se defender. E eu acredito que essa seja uma das maiores razões porque o diabo tem tanta vantagem contra os seres humanos. Porque, na verdade, ele conhece tudo da gente. Ele conhece nossa natureza, as nossas fraquezas. Ele tem uma rede de asseclas que nos rodeiam, que nos enxergam, que veem aquilo que fazemos, nossos erros, nossas fortalezas, ou seja, ele sabe tudo da gente. Nós, em contrapartida, conhecemos muito pouco dele. Quem ele é, como as suas estratégias funcionam, como ele estabelece os seus planos, o que ele pensa do mundo, da vida. E por isso, conhecer o inimigo das nossas almas é muito importante para que a gente possa neutralizá-lo e ter vitória sobre ele na nossa vida. Antes de mais nada, eu quero dizer também o seguinte, que quando a gente pensa em guerra, ou seja de nações, você pensa em exército contra exército, né? Você pensa hoje na guerra tecnológica dos mísseis. Gente, você não é capaz de lutar contra o diabo e achar que você vai expulsar ele da tua vida ou de qualquer lugar. Não, simplesmente porque ele é o príncipe desse mundo. Você não vence o diabo no mano a mano. Você precisa vencer esta guerra ocupando o papel que Deus espera de você como parte do exército de Deus. Então, essa guerra você não vai vencer na força humana, nem nas suas narrativas, nem nas suas estratégias. Você vai vencer conhecendo quem Ele é, as suas estratégias, estando guardado na bênção de Deus. Amém? Eu quero começar as reflexões que eu vou apresentar hoje fazendo perguntas que vão te levar a uma reflexão e a respostas na própria Escritura, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que causou a queda de Satanás? Não tenha medo de errar, pode falar, mas fale alto. Orgulho? Inveja? Ciúme? Vaidade? Soberba? Bom, eu quero dizer para vocês que tudo isso que vocês falaram está em torno de um substantivo que eu estou chamando de soberba. Orgulho também é uma palavra que traduz bem esse pecado de Satanás. Aonde que a gente aprende sobre essa verdade? Tem dois textos que falam sobre a queda de Satanás de uma maneira clara. Primeiro é Ezequiel 28 e o segundo é Isaías 14. Então vamos ler lá Ezequiel 28:15. A palavra diz assim: perfeito eras
nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa palavra iniquidade é perversidade, maldade, pecado, injustiça, atos violentos, rompantes e daí por diante. O que a Bíblia está dizendo é que ele era perfeito, não tinha falha. Desde o dia que Deus o criou, até quando? Quando se achou iniquidade no seu coração. Mas qual foi essa iniquidade? Isaías, capítulo 14, 13 e 14 nos responde: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o texto aqui deixa muito claro: o pecado de Satanás foi achar que ele era maior do que ele realmente era. Ele era extraordinário, ele era perfeito, mas diante de Deus ele era nada. Mas a soberba, a sua vaidade de querer ser maior do que Deus, de querer estabelecer o seu trono acima de Deus, fez com que ele pecasse, e a consequência da sua soberba foi a queda. Ezequiel 28, 16 e 17 diz: na multiplicação do teu comércio, e esta palavra aqui diz respeito a tentativa de Satanás negociar com os anjos para que eles saíssem do exército de Deus e entrassem no seu próprio exército. Se encheu no teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Alguns teólogos mais liberais dizem: não, ele está falando do rei de Tiro, que se ensoberbeceu. Tudo bem, ele está usando a figura de Tiro, mas quando ele começa a descrever, fica claro que ele não está falando do rei de Tiro, né? Ele fala: eu te lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. O pecado de Lúcifer é que ele foi dominado pela soberba, e a soberba mudou a sua percepção da realidade, né? Ele não ficou mais contente de ser um querubim lindíssimo, ungido por Deus. O próprio Deus disse que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Ele falou: isso não é muito para mim, eu quero mais do que isso. E aí ele desejou o lugar de Deus no céu, desejou o poder de Deus, a perfeição de Deus, o trono de Deus, a adoração de todas as criaturas de Deus, e a soberba distorceu a sua mente. Nesse momento ele se rebela, se revolta, e a sua rebelião o levou a tentar negociar com os anjos para que viessem para o seu lado, e 1/3 dos anjos o acompanharam e todos caíram. Foi neste momento em que a estrela da manhã, que é o nome de Lúcifer, se torna Satanás, o adversário. Ele deixa de ser um querubim e se torna um demônio por causa da soberba. Ele foi absolutamente banido dos céus. O próprio Senhor Jesus estava lá e testemunhou isso. A gente vê lá em Lucas 10, 18, quando ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Foi assim, gente. Então, Satanás, ele foi cego pela sua própria vaidade e soberba, mas ele deu vazão a isso e ele foi expulso dos céus. E hoje, uma das armas que ele mais usa com os seres humanos é influenciando-os
a serem soberbos. Ou seja, a soberba é aquilo que nos faz sentir valorizados, melhores do que os outros. A soberba é aquilo que nos faz sentir ressentidos quando alguém não reconhece o nosso valor. Olha, a pessoa não me valorizou, não reconheceu meu feito, não me nomeou, eu fui esquecido, eu fui desvalorizado. E a consequência da soberba é a rebelião. E a rebelião traz a queda. Sim ou não? Então, qual é a nossa arma contra a soberba? Já que ele não só é soberbo, mas também nos tenta, nos influencia para que sejamos soberbos. A arma não é míssil, não é guerra, não é eu te repreendo, sai da minha vida. A arma é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A arma é a humildade. Filipenses 2, 5, 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja a antítese, gente. O diabo, ele era a criatura mais poderosa, e ele quis ainda assim ser mais do que Deus. Ele quis ser semelhante a Deus, ele quis se tornar Deus. Jesus, sendo Deus, quando o Pai diz: você vai esvaziar-se, você vai se tornar homem, você vai deixar a glória e vai se tornar homem, e como homem você vai ser servo, e como servo você vai servir aos seres humanos pecadores, e como servo você vai morrer a morte de maldição, a morte da vergonha, a morte da cruz. E Jesus disse: sim, Pai, eu farei. Então vejam, nós temos dois exemplos: o exemplo de alguém que é uma criatura querendo ser o Criador, e o exemplo do Criador que, sendo Deus, ele abre mão de todos os atributos divinos, nunca da sua identidade divina. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele só se esvaziou, e na teologia a gente chama de kenosis, o esvaziamento. Jesus não era mais onipresente, ele tinha um corpo físico, ele não era mais onipotente. Ele operou no poder do Espírito Santo. Ele não era onisciente. O que ele sabia pela revelação do Espírito Santo. Agora imagine, aquele que era onipotente, onipresente, onisciente, se tornar humano, servo, e morrer uma morte da vergonha. E ele disse: sim, Pai, eu obedeço. Não é lindo isso? Então o antídoto para a soberba é a humilhação. Quando o Paulo fala: vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, é que se ele, que era Deus, e é Deus, e sempre foi Deus, agiu dessa maneira, que dirá nós, seres humanos? Então se humilhem. E o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 5, 6, ele diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, o quê? Vos exalte. Então, querido, você vence a soberba resistindo a esse sentimento de buscar exaltação. Hoje a gente vive num tempo de muita vaidade. Hoje as pessoas estão querendo ser grandes na internet. Para quê? Para se mostrar, para mostrar uma mentira, uma falsidade, uma balela, porque todo mundo ali tem um filtro para ficar mais bonito, fala das suas qualidades e não das fraquezas. Isto é a síndrome de Lúcifer, é a soberba. Agora, a Bíblia diz: quem busca a exaltação, o próprio Deus humilha. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele que se humilha será exaltado. A exaltação virá de Deus. No lugar da vossa vergonha, dupla honra. Mas quem é que traz essa honra? É o Senhor. Então, meu querido, todos nós devemos confessar diariamente o pecado da soberba.
Se humilhe perante a poderosa mão de Deus, e dessa maneira você vai vencer o diabo e não vai cair em desgraça como ele caiu. Tiago 4, 6 e 7 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Querido, para você lutar com o diabo, eu não sei se você já viu aquele meme que tem num sofá assim um cão enorme preto, era um canicorso, e do outro lado tinha um pug, sabe aquele cachorrinho pequenininho, feinho, nariz achatado, que ronca até acordado? Aquele cachorro não serve para nada, só serve para... ele nasce para ter problema. E aí ele está no colo do dono e ele fica virando para o grandão. Aí o dono tira a mão assim, deixa ele por sua conta. Aí ele nem olha para o grandão. O grandão não fica, nem fica preocupado com o rosnado dele, porque ele é muito maior. O que a Bíblia está dizendo é que quando você está debaixo da mão poderosa de Deus, você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se for por tua conta e risco, meu irmão, você não dá conta. Amém? Então, como é que você resiste à soberba? Resista ao desejo de ser exaltado. Você é aquela pessoa vaidosa que gosta de ser bajulado, aquela pessoa que gosta de ser mencionada, de ter o nome lembrado. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Se você fica ofendido, se alguém te honra, glória a Deus, receba a honra e diga obrigado, Senhor, eu devolvo para ti. Agora, se você fica magoado porque alguém não lembra de você, ai do pastor que se ele mencionou, todo mundo esqueceu do meu nome, não vou mais nessa igreja. Soberba. Outra coisa que eu te pergunto, você fica ofendido quando é repreendido? Porque hoje a gente está vivendo um tempo de mimimi. O chefe e o patrão tem que pedir, pelo amor de Deus, me desculpe, mas eu tenho que te fazer uma avaliação, você não está muito bom nisso. Aí o cara fala, vai embora. Não vai. Hoje nós vivemos num tempo que tudo é assédio moral. Pai não pode disciplinar filho, o patrão não pode corrigir o funcionário, e as pessoas ficam ofendidas. Sabe o que é isso? Soberba. Se você é assim é porque você acha que você é melhor do que você é. Amém? Então, pode aplaudir. São ovelhas que não querem que o pastor as dirija, as corrija, as redirecione. Soberba. Agora, também eu tenho que fazer esse disclaimer aqui. Humildade é diferente de falsa humildade. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então existem coisas extraordinárias. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Você pode ser uma pessoa que rala, que trabalha, que busca excelência. Então, cuidado, não fique também declarando, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum valor. Não, você é filho de Deus. Deus te criou para ser luz do mundo e sal da terra. E a Bíblia diz que a luz do mundo tem que ser colocada lá em cima. Porque o falso humilde, ele fala uma coisa que nem ele acredita. Não tem nenhum problema em você reconhecer os dons e os talentos que Deus te deu. Só não fique achando que por causa disso você é melhor que ninguém. Tudo foi Deus que deu, então é graça. E se é graça, eu devo devolver para Ele honra, glória e gratidão. Amém? Glória a Deus. Então, humildade é o antídoto. Pode aplaudir. É o antídoto para a soberba. Humildade, segundo a Bíblia, é você pensar de maneira equilibrada a seu respeito. A Bíblia diz, Deus não te deu o espírito de temor, mas de
ousadia, poder e moderação. Essa palavra moderação no original significa mente equilibrada. Você não tem que ter nenhum sentimento de inferioridade e nenhum sentimento de superioridade. Você tem que pensar a respeito de si mesmo como convém. Você pode olhar para dentro de você e falar: Deus, obrigado por esse dom, por esse talento. A glória é tua, a honra é tua. Mas se você ficar olhando para você como um Zé Ninguém, como um coitado, você nunca vai aceitar os desafios que Deus tem para a tua vida. Então essa é a primeira reflexão. O diabo caiu pela soberba e ele hoje nos tenta a viver na soberba, e a sociedade é uma sociedade soberba. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é: como um ser perfeito pode cair? Já pensou nisso? Como é que alguém perfeito pode pecar? E a resposta para isso é que Deus nos criou com poder de escolha. Repita comigo assim: o diabo tinha uma escolha. Adão teve uma escolha. Eu tenho escolha. Eu posso me rebelar contra Deus ou obedecer. Amém ou não? Nós também fomos criados com esse poder. Aí vem os calvinistas: não, você não tem escolha nenhuma. Tudo foi predestinado por Deus, você não tem escolha nenhuma. Mas não tem escolha nenhuma, então também não tem responsabilidade. É óbvio, eu não estou aqui rejeitando a predestinação. Existe, mas existem critérios que um dia eu vou trazer aqui para vocês. Agora, o homem continua tendo escolha, sim ou não? Que roupa você vestiu hoje? Veio o Espírito Santo e falou: veste essa roupa, ou você vestiu a roupa que você quis? Ou então você acha que o Espírito Santo é que escolheu e fez você casar com a mulher que você tem? Porque se fosse assim, não ia ter casamento que acabava mal, né? O ser humano tem o mesmo poder de escolha que Satanás tinha. Agostinho de Hipona, chamado pelos católicos de Santo Agostinho, um homem muito inteligente, um homem santo, ele escreveu certa vez: foi a soberba que transformou anjos em demônios, e a humildade que torna os homens como os anjos. Amém? Os anjos se tornaram demônios. O querubim Lúcifer se tornou em Satanás. Então, eu quero dizer uma coisa para você: por mais que você tenha iniciado bem, você tem que tomar muito cuidado para não terminar mal, porque as escolhas que nós fazemos determinam o nosso destino. A vida cristã é uma maratona, gente. O diabo vai jogar pedra, vai lançar laço, vai tentar fazer você desviar do caminho, mas a escolha de esquecer o que ficou para trás e avançar para o que vai diante de mim e olhar para o alvo é minha, é sua, como foi do apóstolo Paulo. Amém? Então lembre-se, por mais perfeito que alguém seja, ele pode cair, porque Deus nunca tirou o poder de escolher. Agora, em terceiro lugar, eu quero apresentar para vocês alguns nomes que a Bíblia atribui a Lúcifer após a queda. Porque nas Escrituras os nomes estão ligados ao caráter, a quem a pessoa é. Então, o nome Lúcifer, que é literalmente a estrela da manhã, que significa o portador de luz, esse é um nome latino, né? Não está assim nas Escrituras, mas no hebraico está a estrela da manhã. Ele se tornou em Satanás. E o primeiro nome que eu quero trazer para vocês aqui é o adversário, que é Satanás. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então, saiba que o diabo, ele é seu adversário. Nada que venha dele é bom, porque o seu objetivo
é te destruir, é te matar, é te afastar de Deus. Amém? Tudo que vem, objetivos, narrativas, modus operandi, tudo que vem do diabo é para o teu mal. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser sóbrio e vigilante. Você está em guerra, meu irmão. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Israel, eu fiquei chocado. Você entra num shopping, tem a pessoa que está o porteiro de metralhadora. Eu falei, mas por que isso? Porque esse é um país que qualquer hora pode vir alguém para querer matar alguém. É assim, quando você está em guerra, você tem que ficar vigilante. Então seja sóbrio. Agora, o que é sóbrio? É o contrário de bêbado. Você enche a cara, você perdeu a sobriedade, o equilíbrio. Seja sóbrio, fique atento aos ataques, às inclinações, às tentações, porque ninguém está andando num dia assim e fala, pum, caí. Não, ele fica rodeando, aí ele tenta, aí ele bota uma pessoa na tua frente. Tem coisa que você resiste, tem coisa que você foge. A Bíblia diz que você foge da mulher adulta, porque senão você vai perder para ela. Sim ou não? Gente, você não pode dar oportunidade para o inimigo. Seja sóbrio e foge do pecado. Amém ou não? Lembrando que Satanás é um ressentido que perdeu o seu lugar, e hoje, porque ele está ressentido, como ele não pode ir contra Deus, ele vem contra aqueles a quem Deus ama. E o objetivo dele é destruir a tua vida. Aliás, eu quero dizer que o Ramon, ele teve em Israel a convite do governo de Israel, teve com o presidente de Israel, teve com o prefeito de Jerusalém, e eles tiveram acesso a um vídeo de 47 minutos que nunca tinha sido divulgado além dos presidentes de nação na embaixada de Israel. Um vídeo tão horrível, tão horrendo, que algumas pessoas não aguentaram ver e saíram. E uma das coisas que ele falou para mim, ele falou, olha, é incrível o ódio que as pessoas têm, e só pode ser endemoniado uma pessoa dessa. Domingo que vem ele vai dar o testemunho, obviamente não vai contar muitos detalhes, mas ele vai falar da experiência que ele teve. Isso é o que Satanás faz, gente. Ele não é bonzinho, ele não é alguém que você possa bater papo, coitado, o diabo tem costa larga. Não, irmãos, a costa dele é muito mais fina do que você pensa. Tudo que vem, toda a maldade vem dele. A maldade nesse mundo é dele, então não brinque com ele, senão ele vai te destruir. Então, se ele é o meu adversário, qual a minha arma contra ele? Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, estar debaixo da poderosa mão de Deus, dentro da esfera da atuação de Deus, você pode vencer. Fora dessa mão, você não tem nenhuma chance. Então você só vence o diabo quando você obedece a Deus e resiste ao diabo com a sua obediência, e ele fugirá de vós. Amém ou não? A Bíblia também chama o Satanás de o acusador. Lá em Apocalipse 12:10 diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Primeiro ele te tenta, ele é o tentador. Quando você cai, ele o acusa. E a acusação sempre tem o objetivo de trazer para você a mentira de que não tem mais volta, que não tem mais chance, de que Deus rompeu com você, que você nunca mais terá a oportunidade de estar na presença de Deus. E aí, pessoas debaixo de acusação são pessoas que ficam oprimidas e não buscam a Deus no arrependimento.
Agora, por que ele nos acusa? Porque ele sabe que nós somos imperfeitos. Todos nós temos coisas a serem usadas contra nós. A acusação é uma arma poderosa, porque ela banaliza a graça. E aqui eu quero fazer um outro comentário. Não seja acusador de ninguém. Este não é o papel do crente. O crente foi chamado para ser reconciliador. Se o próprio Cristo, que é o único que pode julgar, quando teve a oportunidade de condenar aquela mulher, ele disse: tem alguém aqui que não tenha pecado? Atira a primeira pedra. Foi todo mundo embora. E ele perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ah, ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus em nenhum momento passou pano para o pecado da mulher. Ele simplesmente disse: ninguém neste mundo pode acusar. Eu posso, mas eu não vim para acusar. Eu vim para perdoar e salvar. Amém, irmãos? Então seja portador de graça e não de acusação. Por quê? Porque a Bíblia diz que com a medida com que medis, sereis medidos. Porque é muito fácil você acusar alguém numa área que você não tem fraqueza. Aí você vem dar uma de santão. Como você fez assim? Então abre a tua vida aí, ô santão, e conta para todo mundo teus podres. Você está afim? Não, né? Ia passar vergonha, né? Pois é, mas Deus vê tudo. Então a acusação é uma arma poderosa de Satanás. Toda vez que eu sinto o ímpeto de acusar, eu sinto. Geralmente nas áreas que eu não peco. Aí Deus fala: fica na tua. Eu bem sei quem você é. Fica na tua. Então deixa de lado a sua justiça própria. Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Querido, você quer que Deus te trate com graça? Seja gracioso. Deus não te chamou para julgar ninguém. Não julgueis, isso é Jesus que está falando, para que não sejais julgados. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso aceitar o pecado? Claro que não. Você pode chamar e com amor e numa postura de alguém que quer ajudar, que não quer jogar a pessoa mais para baixo. Você pode estender a mão e dizer: o Senhor te ama e Ele tem vitória para o teu pecado. Isso está errado, mas o Senhor te ama. E não faça de maneira a constranger a pessoa publicamente. Faça entre você e ela, por amor. Que Deus te use como Ele usou Jesus na vida daquela mulher. Agora, qual é a arma contra o acusador? 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é lindo isso, gente? Basta você humildemente abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu pequei, pisei na bola de novo. E quando você confessa, Ele te perdoa e Ele te purifica. Amém? A Bíblia diz que Satanás é chamado também de o acusador e o sedutor. Essa palavra sedutor, eu coloco barra aí para enganador. Lá em Apocalipse 12, 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esta palavra no grego, sedutor, é planal, que significa desviar do caminho reto, que significa perder-se, perambular, conduzir ao engano, conduzir ao erro, desviar do caminho. É isso que ele faz, irmãos. Ele faz isso contra nós, trazendo sempre um questionamento da verdade. Foi isso que ele fez com Adão. Deus disse que o dia que você comer lá da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Vai nada. Deus está escondendo o leite. Deus sabe que se você comer, você vai ser como Ele.
conhecedor do bem e do mal, vai ser como Deus. Percebe como o erro dele, de querer ser como Deus, ele está empurrando para que os seres humanos façam? Sempre com uma narrativazinha, e ele continua tentando descredibilizar a palavra de Deus. Então quando a Bíblia vem e diz isso é pecado, aí as pessoas falam, ai, você está sendo insensível com a pessoa. Não, meu irmão, pecado é pecado, e se pecado é como um veneno, você vai deixar de dizer que aquilo é veneno? Você não pode ser o juiz e se achar melhor, mas a Bíblia diz, se você vir o ímpio pecar e não o advertir, você vai ser culpado do sangue dele. Então, meu irmão, não se esqueça, toda a narrativa do inimigo é engano, é sedução, é lógica, é agradável. E hoje nós estamos vivendo uma igreja onde as pessoas querem se sentir bem. Eu vou nessa igreja porque não fala do meu pecado, porque fala que eu vou tomar posse, que eu vou ter a vitória. Isso tudo é engano. Há caminhos que para um homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Cuidado com o sedutor. Como é que você vence o engano e a sedução? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Amém? Glória a Deus. O conhecimento da verdade é libertador. A verdade em primeiro lugar é Cristo, mas a verdade também é a sua palavra. Então, querido, pare de se justificar, pare de buscar lugares que vão passar a mão na tua cabeça e vão te fazer sentir bem. Você prefere ir para o inferno se sentindo bem e depois descobrir que foi tarde demais, ou você prefere que alguém mostre o seu erro de maneira que você possa ser corrigido? Amém? Pare de se justificar, pare de negar a realidade, reconheça diante de Deus os seus erros e aceite o perdão, que é restaurador. Eu acho maravilhoso o Salmo 32, nos primeiros 5 versículos, que diz assim: bem-aventurado é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há culpa. E aí Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto Davi não confessou o seu pecado, a maldade que ele fez com Urias, o seu servo leal, tendo adulterado com a sua esposa Betseba, ela ficou grávida, ele mandou Urias para a morte, a vida dele acabou, ele não escreveu um salmo, não cantou um hino mais, porque a vida dele estava sendo destruída pela culpa. Mas um dia, ele confessou os seus pecados, e a graça e a misericórdia trouxeram de volta o prazer e a alegria e a comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não aceite as narrativas do diabo. Você está em pecado, confesse para Deus. O Senhor não está falando para você expor o teu pecado para o mundo, porque as pessoas são cruéis, são maldosas, mas para Deus você deve confessar. Amém? Bem-aventurado, olha que tremendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Quantos aqui já sentiram a alegria do perdão? Não é maravilhoso você sentir o amor de Deus? Você pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira, porque Ele te ama. Queridos, como as pessoas têm dificuldade de entender a profundidade, do relacionamento com Deus. Muita gente me pergunta, pastor, a gente tem que celebrar a festa do Yom Kippur? Deixa eu explicar para você o que era o Yom Kippur. O Yom Kippur era um dia, Kippur, que na verdade no original é Kippurim, é o dia das coberturas. Yom, dia, Kippur é cobrir.
O que significa isso? O sumo sacerdote, naquele dia, no 10º dia depois do Rosh Hashanah, que é o ano novo judeu, ele entrava no Santos dos Santos, na tampa da arca, que chamava propiciatório, ele aspergia o sangue de um animal inocente. E aquele sangue cobria os pecados. Quando Deus olhava, não via os pecados, ele via o sangue inocente. Isso está apontando para quem? Para Jesus. Você pode celebrar o Yom Kippur simplesmente para contar essa história. Mas quem é o nosso Yom Kippur? Agora é interessante, porque aquele sacrifício valia por um ano. Quando ia chegando de novo, passando um ano, o povo judeu ficava tudo se sentindo pesado. Agora a Bíblia diz que Jesus entrou no Santos dos Santos, e uma vez, para sempre, ele ofereceu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Jesus é o nosso Yom Kippur. E os sacrifícios não têm que ser renovados, porque é uma vez para sempre. Então, quando a gente celebra uma festa dessa, é só para dizer, o Yom Kippur apontava para Jesus, e ele já veio. Amém, igreja? Glória a Deus. É por isso que quando Deus olha para mim, ele não vê os meus pecados, ele vê o sangue de Jesus. E o sangue dos animais só cobria. O sangue de Jesus nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. Então, queridos, é maravilhoso. E você vence o acusador, dizendo para ele: Satanás, eu não vou dizer que eu não pequei, só que você vai falar com o meu Senhor. Meu pecado está lá na cruz do Calvário. Os meus pecados estão, amém? Você pode dizer: os meus pecados estão na cruz do Calvário. A Bíblia também chama Satanás de um maligno. João 17,15 diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes ou os livres do mal. Na Bíblia, em português, no Novo Testamento, tem duas palavras que traduzem a palavra mal. Uma é kakos. Kakos é algo ruim, que é feio. Por exemplo, o que é uma sinfonia? Quem já foi na OSESP, por exemplo, assistiu, ou no Municipal, assistiu uma sinfonia? Tocam todos os instrumentos e você fica arrepiado, porque é bonito, né? Tem harmonia, tem melodia, tem ritmo, tem nuances, né? Tem interpretação, é lindo. Agora, o que é uma cacofonia? Fonia é som, é voz. É o indivíduo vê aquele barulho estranho. Por exemplo, você está pregando, de repente, tchuco, está com uma cacofonia aqui, meu amigo. Então, cacos significa mal, mas de uma coisa feia. Mas a palavra aqui que Jesus usa é poneros. E quando se refere ao diabo, fala hoponeros. Então, ele não está falando aqui: Deus não os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O maligno tem um nome, que é Satanás. Então Jesus está falando para Deus, aqui a oração sacerdotal: Pai, não vai tirá-los do mundo, mas vai livrá-los do maligno. E Deus está me mandando te dizer que Ele te livra do maligno, por mais que Ele tente, por mais que Ele rodeie. Se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Lá na cruz do Calvário, Ele gritou: está consumado, está pago. Não tem acusação. Paulo dizia isso: oh, onde está o acusador? Oh morte, onde está a tua vitória? Amém, irmãos? A acusação do maligno é algo extraordinário. Sabe, gente, o apóstolo Paulo para mim é o maior de todos os apóstolos. Isso é uma preferência minha, não é que a Bíblia está dizendo que ele é o maior. Mas para mim ele é o mais extraordinário. A Bíblia diz que ele pediu para Deus 3 vezes que tirasse um espinho na carne dele.
E eu já li teólogos dizendo que o espinho na carne dele era a enfermidade dos olhos, que depois que ele viu a luz de Cristo, os olhos dele ficaram doentes, ele não via bem, ele tinha remela, que não era feio, e ele mesmo diz, olha, em algumas cartas, olha, o final dessa carta eu escrevi do meu próprio punho. Alguns acham que é isso, outros dizem que não, que eram os judeus que não largavam no pé dele, onde ele foi, estavam lá. Outros dizem que não, era um pecado da carne, alguma coisa sexual para um homem que sabia que devia ser santo. Eu já pensei que podia ser todas essas coisas, mas hoje eu acredito que a grande luta que Paulo lutou a vida inteira dele foi a acusação do diabo. Você está pregando aí? Você já esqueceu de quanta gente você matou? Por causa do evangelho? Gente que era santa, você matou, arrastou para as prisões. Quem é você para vir pregar o evangelho, para falar disso? Não é à toa que Paulo é o apóstolo que trouxe a graça, porque ele sabia que se não fosse a graça de Deus, ele jamais poderia ser aceito. Mas como é que você vence, meu irmão, o acusador? Você vence o acusador maligno com a graça de Deus. E Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, resista dar o troco, resista ser revanchista, resista ser rancoroso. Tem gente que vem louvar a Deus, mas tem rancor no coração, não olha para o irmão, não consegue olhar para o irmão. Por quê? Porque ele fez alguma coisa horrorosa contra mim. E você, quantas coisas você já fez contra Deus? Não pensa que eu sou diferente de você, não. Às vezes eu tenho vontade de cortar a cabeça. E aí o Espírito Santo fala assim, você já estaria decapitado há muito tempo. Então, piano, quietinho. Seja gracioso. Um dia eu estava falando com o Espírito Santo, eu amo orar para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me trata com carinho. Quando for me disciplinar, fala comigo. E o Espírito falou, tá bom, faz isso com os outros. Falei, então é assim? É. Com a medida que medis, sereis medidos. Está aqui o Carlos Colucci, não vai me deixar negar. Eu sempre cito uma situação que ele contou a vez. A gente estava no discipulado, né? E a Lília veio e deu uma lambada, e depois eu vim e passei a mão. Ele falou, pastor, eu não sei quem que eu ouço. A pastora desce o chicote, você vem e passa o pano? Eu falei, como? Eu passei o pano? Repete isso aí, porque na vida inteira eu era o que dava o chicote. E a Lília sempre passava o pano. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente não tenha momentos de ser firme. Mas querido, resista reagir na carne. Eu já reagi muitas vezes na carne. Mas a cada dia que passa, eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero vencer meu temperamento. Eu quero ser um homem manso, como Jesus foi manso. Porque assim você vence o mal com o bem, colocando brasas vivas na cabeça daquela pessoa que até merecia o chicote, mas você respondeu com graça e misericórdia. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele foi um grande apóstolo, mas ele não era perfeito. Na primeira viagem, ele foi com Barnabé, que era o líder espiritual. O nome do Barnabé era o homem da consolação, pai das consolações. Ele era um homem manso. E no meio do caminho, João Marcos, o sobrinho dele, não aguentou o tranco e voltou para a casa da mamãe. Quando foi começar a segunda viagem, apareceu João Marcos. Paulo falou, desertor? Não, comigo não. E Barnabé deve ter falado, Paulo, ele é jovem, vamos dar uma chance. Mas não, comigo não vai. Gente, eles
ficaram tão bravos que Barnabé e Paulo se dividiram. Só que lá no fim da vida de Paulo, Paulo menciona: manda para mim João Marcos, porque ele tem sido uma bênção no meu ministério. Quem estava certo? Barnabé. Mas graças a Deus que Paulo pôde mudar a sua atitude. Então eu quero dizer, querido, você vence o maligno com a bondade de Deus. Ele é também chamado de o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe aquela pessoa que você acha maravilhosa, mas que não tem Deus? Ele é o filho da desobediência. Ele está debaixo do príncipe da potestade do ar. Cuidado, não faz aliança com esse não, principalmente aliança que você não pode quebrar, como o casamento. Casou com o filho das trevas, você acha que depois ele não vai virar um cão para se levantar contra você quando você quer desenvolver a tua espiritualidade? Ah, pastor, mas eu me converti depois que eu já era casado. Não, aí tudo bem, você está escusado. Mas agora está namorando, está apaixonada por um cara que não aceita Deus. Pode ter certeza de uma coisa: ele vai ser um entrave na tua vida. O príncipe da potestade do ar, a Bíblia diz claramente que ele atua nos filhos da desobediência. Agora, como é que você resiste e luta contra isso? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, de 4-6, porque as armas da nossa guerra não são carnais, não são humanas. Você não vai lutar com míssil, com revólver, nem tampouco com gritaria, nem com politicagem, nem com raiva, nem com a força bruta. Mas as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Diga: poderosos em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência na sua própria vida, uma vez completa a vossa submissão. Como é que você vence a tua carne? Com armas espirituais, com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com as armas de Efésios 6, e não com a carne. Tem crente que no domingo é uma bênção, mas chega na segunda, parece que desce um demônio. E o camarada é pior do que os ímpios. Faz tudo, mente, xinga, atropela os outros, quer matar, passa para trás. Aí depois chega na presença de Deus: Senhor, por que a minha vida está assim? Porque você está dando um espaço enorme para o diabo. A Bíblia diz que as nossas armas, diga assim: eu estou em guerra. Mas essa é uma guerra espiritual. Diga assim: carne, arma carnal não vence demônios, mas armas poderosas em Deus anula sofismas, destrói fortalezas, resiste a Satanás. Amém ou não? Fique firme na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Na hora pode ser que você não veja a vitória, mas Deus é fiel, e você vai vencer esta batalha, porque Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Amém? Então abra mão da inveja, abra mão da justiça própria, abra mão da vingança, abra mão da maldade. E se humilhe perante Deus, porque não é fácil. A nossa carne grita. Nossa carne grita. Nossa carne quer vingança. Nossa carne quer dar o troco. Muitas vezes eu falo: tudo bem, Senhor, eu vou bater e depois eu peço perdão. O que você está dizendo para Deus? Eu não te obedeço, mas eu quero a tua graça. Deus fala: tá bom, a minha graça para você é chicote.
Agora, quando você não reage. Eu tive uma pessoa na minha vida, que eu amo muito, que é um espinho na minha carne. Mas porque ela é muito amada, eu nunca reagi. Nem humanamente, nem emocionalmente, eu só oro pelo bem dela. O que Deus fez? Só me levantou. Então, meu querido, tudo que Deus fala é decreto. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. A nossa maior luta é crer na sua palavra e obedecer. Porque quando a gente se sujeita a Deus e resiste à tentação do diabo de tomarmos as nossas defesas do nosso jeito, quem vai fugir é Satanás. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que Ele nos tente além das suas forças. Chega uma hora que Deus fala: chega, basta, some daqui. E o que vai sobrar é a alegria de ter obedecido. É o consolo. A Bíblia diz que depois que Jesus resistiu ao diabo, os anjos de Deus o serviram. Eu quero que os anjos de Deus encham a minha vida, a minha casa, e o gozo da alegria, da obediência, possa sobrepujar e guardar o meu coração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero concluir essa palavra resumindo. Ainda que você não veja o diabo, ele é real. Ele existe. Ele é um mandatário de todas as maldades e todas as narrativas do mundo. Você não pode odiar as pessoas, seja por divergência política, seja por divergência de raça, de etnia. Todas essas narrativas de ódio vêm das trevas. O que Deus nos chamou é para amar até mesmo aos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Nós não podemos vencer o inimigo com armas carnais, mas sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, você vai vencer. Mas pastor, eu já errei tantas vezes. Mas a cura, ela inicia com arrependimento. Essa foi a diferença de Davi para Saul. Davi se arrependeu, Saul se justificou. Essa é a diferença de Pedro e Judas. Pedro chorou amargamente e se arrependeu. Judas procurou pagar o seu erro com a própria vida. Como se a vida do santo de Deus pudesse ser paga com um indivíduo traidor e sujo como Judas. Então, meu querido, se arrepende. Fala para Deus: Senhor, eu não consigo vencer sozinho. Me ajuda. Busca Deus todo dia. Adore a Deus, leia a sua palavra, tenha o seu momento de oração. Esteja preparado, porque quem busca Deus não é pego de surpresa. Eu sou uma pessoa temperamental. Meus erros, a maior parte das vezes, é que eu saio do frio para o muito quente. Pá! Na hora que eu vi, já fiz. A minha filha está ali me ouvindo. Muitas vezes eu errei com ela, porque eu saí do nada por tudo. Eu podia me justificar, dizer: não, Tom, estou fazendo a minha parte. Não, a gente tem que dizer: eu sou pecador, eu sou carnal, o Senhor me ajuda a melhorar. Por isso que até hoje, Colucci, onde eu vou eu conto esse testemunho. Você fez aquela pergunta para me encorajar. Porque alguém viu que Deus estava fazendo uma obra de transformar aquele indivíduo impetuoso no indivíduo mais manso. Está longe ainda de chegar lá, mas um dia eu vou chegar. O Senhor quer fazer isso na tua vida também, meu irmão. Tem tantas vidas que a gente está odiando, que deveriam ser amadas.
Tem tantos inimigos que Deus quer transformar em melhores amigos. E tem tantas coroas que Deus quer entregar para você, e que você só vai receber se você pagar o preço. Então feche os seus olhos. O primeiro ato de arrependimento que você precisa ter é reconhecer diante de Deus que você precisa do Salvador. Você não vai ser salvo pela tua justiça própria. Não adianta você ser melhor do que muita gente, se comparar com os piores. Você tem que se comparar com o melhor, com Deus, com Jesus. Então a maior de todas as ofertas que Deus tem para mim e para você é a salvação, é o perdão dos pecados. Mas para você ter a vida eterna, você tem que reconhecer os seus pecados e tem que pedir a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, eu aceito a Cristo como meu Salvador. Então hoje eu quero perguntar, igreja de olhos fechados, alguém que quer fazer essa entrega hoje do seu coração, que quer dizer para o Senhor: eu sei que eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Se você quer fazer essa oração, levante a tua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Se hoje você fizer essa oração, a Bíblia diz que os seus pecados serão perdoados. Alguém, vou perguntar mais uma vez, levante a mão, e eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus, essas pessoas, fique de pé. Eu vou pedir para você que está entregando a sua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Hoje o Senhor vai fazer algo novo na tua história. Vem, querido, vem, minha querida, vem, porque hoje é dia de salvação. Não resista, não resista, por você mesmo você não vai conseguir. Eu sei que tem mais gente aqui hoje. Talvez você seja como aquela pessoa, vira para mim aqui por favor, aquela pessoa que já é um frequentador da igreja, mas não adianta, você tem que nascer de novo. E não há novo nascimento sem arrependimento. Não há novo nascimento sem você dizer para Deus: Senhor, salva-me. Então põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero entregar minha vida para Ti. Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço que o Senhor é o Salvador. Então hoje eu quero aceitar o Teu convite, e eu quero me entregar com toda a sinceridade do meu coração. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser seu filho, sua filha. E a partir de hoje, Senhor, eu quero andar de vitória em vitória. Eu entrego as minhas mágoas, as dores que me provocaram, e eu quero dizer, Senhor, que eu decido perdoar. A justiça é Tua, mas eu quero ser livre no meu coração. Eu reconheço Jesus como o Salvador da minha vida, e a Ele eu me entrego. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor. Eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos, eles vão orar por você, mas hoje, guarda esta data. Hoje, 12 de outubro de 2025, o seu nome foi escrito no livro da vida. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Deus abençoe. Por favor, siga lá os diáconos. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Esse é um momento muito importante. Agora eu quero perguntar para você que entrou aqui hoje, que talvez esteja com o coração fechado por causa de mágoa contra alguém,
Alguém que nunca consegue sentir o gozo e a alegria de Deus. Alguém que tem uma visão pessimista, querido. Se você já aceitou Jesus, você já imaginou que o teu nome está escrito no livro da vida? Hoje em dia, os brasileiros vão para os Estados Unidos com medo, né? Será que meu visto foi cancelado? Será que eu falei alguma coisa na internet que não devia? Se você aceitou Jesus, meu irmão, não tem visto cancelado, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você é filho. Vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do Senhor. Mas se você hoje precisa entregar alguma área da tua vida que você precisa ser liberto, para poder dizer como Davi: bem-aventurado o homem cujo pecado não é imputado. Se você hoje quer entregar algo do seu coração, saia do teu lugar, venha até aqui ao altar. Esse é um momento seu com Deus. Você não vai olhar para ninguém, mas você vai vir aqui no altar do Senhor para se entregar a Ele. Saia do teu lugar. Se você hoje tem alguma área, às vezes é um ressentimento, às vezes é uma culpa, às vezes é uma acusação, às vezes é uma dor, às vezes é um pessimismo, às vezes é uma visão amarga da vida, saia do teu lugar, venha hoje se apresentar ao altar do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque nem Satanás, com todo o seu poder, pode violar o selo que está sobre nós. Porque nós somos teus, tua propriedade, Senhor, teus filhos. Mas, Senhor, nós queremos viver neste mundo parecendo mais com Jesus. Nós abrimos mão, Senhor, das nossas justificativas, dos nossos motivos, da nossa narrativa. Senhor, perdoa-nos a nossa carnalidade, Senhor. Queremos ser sujeitos ao Senhor. Queremos estar no teu colo, Jesus, como aquela ovelhinha que o Senhor traz nos seus ombros de volta para o aprisco. Senhor, nós pedimos, Pai, que a nossa fé seja tão poderosa a ponto de nós crermos que, ainda que não vejamos, o Senhor fará. E através da nossa vida o teu nome será glorificado, e as vidas que estão aprisionadas pelo inimigo serão libertas pelo nosso testemunho, Senhor. Que nós sejamos conhecidos nesse mundo como discípulos de Jesus, pelo amor que temos uns aos outros. Aqui estão os teus filhos, entregando as suas áreas de fraqueza, de enfermidade. E obrigado, Senhor, pela graça de Jesus, pelo teu amor, ó Papai, Pai Celeste, e pela tua consolação, Espírito Santo, que habita em nós. Transforma a nossa vida, Pai, e prepara-nos para o dia do encontro com o Senhor. Amém. Deus abençoe. Uma grande semana para você de vitória, em nome de Jesus.